Elben faz parte da história do nosso presbitério. Foi o seu pai, o reverendo Benjamin César, que deu início a este trabalho, vindo da cidade de Campos para aqui atender aos irmãos que moravam em nossa cidade, e daí surgiu então a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e o reverendo Elben depois veio trabalhar aqui nessa região como pastor, evangelista, e a igreja Jubá foi organizada, e depois a igreja de Viçosa. Então é um homem que tem muita experiência, é o redator da revista Ultimato, é o criador do CEM, Centro Evangélico de Missões, ali em Viçosa, e ele realmente é um homem de grande experiência, conhecido no Brasil, em outros lugares do mundo, e tem sido usado pelo Senhor para abençoar a vida da sua igreja. E o nosso presbitério hoje se sente muito feliz, muito alegre de receber o reverendo Elben para este culto. O reverendo Elben foi pastor desta igreja durante um ano e foi quem fez o meu casamento. Não sei se ele lembra disso, né? 37 anos atrás, viu? Graças a Deus por isso. É uma alegria muito grande ter o reverendo conosco e passamos a palavra para ele, para que ele nos traga a palavra do Senhor. Fique à vontade, seja bem-vindo. Só está mais do que em casa, né? Imaginem como eu estou velho. Se eu fiz o casamento dele, hein? Meus irmãos, eu agradeço muito ao presbitério de Juiz de Fora o convite para estar com vocês hoje à noite. Eu estou emocionado porque eu participei desta história durante os 50 anos, um pouquinho antes. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Eu estava no último ano do seminário e meu pai, Benjamin César, o seminário que eu fiz foi no Rio. Então ele sugeriu que eu e meu irmão fôssemos gozar as férias de julho de 1954 em Campos, passando por Minas. Eu não conhecia Minas, não tinha simpatia por Minas, então papai sugeriu que nós passássemos por Juiz de Fora, Piraúba, Ubá, Muriaé, Campos. Uma volta muito grande. Campos fica no norte do estado do Rio. Mas olha, essa viagem modificou a minha vida. Eu era candidato ao ministério pelo presbitério de Campos. Fui condicionado a trabalhar, durante o meu curso todo, a trabalhar em Campos como pastor. Havia campo. Nunca pensei em outra coisa, mas nunca trabalhei em Campos. Eu me formei nesse ano e, em janeiro, vim para Minas, para Ubá. Então, foi por causa dessa curta viagem, sugerida pelo meu pai, de propósito, para nós sabermos a situação dessa região de Minas quanto ao Evangelho. Agradeço muito a Deus por essa experiência. Como introdução à exposição bíblica curta que eu vou fazer, eu preciso ler uma coisinha. Estamos caminhando, estamos crescendo, mesmo que seja devagar, mesmo que estejamos voando baixo. Estamos crescendo na cidade de Juiz de Fora e na região que vai de Juiz de Fora a Ponte Nova e Jiqueri. Há pouco mais de 50 anos, não tínhamos nenhuma congregação, nenhuma igreja, nenhuma escola dominical, nenhum pastor, nenhum templo, nenhum presbitério. Hoje temos pontos de pregação, congregações ou igrejas em pelo menos
25 cidades da região: Bicas, Cataguases, Coimbra, Divinésia, Ervalha, Guarani, Jequiri, Juiz de Fora, Leopoldina, Mercês, Paula Cândido, Piraúba, Ponte Nova, Oratórios, Rio Pomba, Rio Novo, São Geraldo, São Miguel do Anta, São João Nepomuceno, Senador Firmino, Santos Dumont, Teixeiras, Viçosa, Rio Branco e Ubá. Creio que não omiti nenhuma cidade já ocupada por nós. Hoje temos 3 presbitérios na região, cujos nomes nós conhecemos. Estamos crescendo também no mundo. O trabalho dos profetas e o testemunho do povo de Deus na história tem afetado os povos. A situação é muito melhor agora do que no tempo do Antigo Testamento. Os deuses estranhos desapareceram. Salvo raras exceções, o politeísmo não existe mais. Aqueles ídolos de barro, madeira, ferro, bronze, prata e ouro não se fabricam mais. Temos outros deuses, mas não esses. Apesar de tudo, o casamento ainda é uma instituição mantida pela lei em todos os países do mundo. A poligamia, que era uma prática comum no passado e atingia inclusive o céu de Deus, é hoje algo muito raro. Apesar dos movimentos inúmeros contra a existência de Deus, apenas 11% da população mundial se declaram ateus. O calendário ocidental, que se baseia no ano do nascimento de Jesus Cristo, é universalmente usado. A Bíblia já está traduzida em 2.544 línguas e dialetos. O filme Jesus da Cruzada Estudantil para Cristo já foi traduzido em 1.190 línguas. Quase todos os povos do mundo já ouviram a pregação do Evangelho, e os poucos que ainda restam estão sendo alcançados. Parece que a noite está terminando e o dia está chegando. Foi esse o versículo da Bíblia que eu escolhi para apresentar a vocês hoje à noite. Vamos projetar ali. Romanos, capítulo 13. Vai ser projetado. Capítulo 13, versos 11 e 12. Por favor, vamos tentar memorizar esse versículo. É uma palavra de esperança. É um versículo muito bonito, muito bem redigido. Paulo foi muito feliz. O versículo é esse. O momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Eu prefiro ler do final para o princípio. Por isso lerei outra vez. A noite está terminando. Não sabemos quantas horas faltam, quantos minutos faltam, mas ela está terminando. E o dia vem chegando. Agora o princípio. O momento
de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Paulo disse isso há quase 2000 anos. A noite está terminando e a noite não terminou ainda, passados 2000 anos. Paulo disse: o dia vem chegando, nem a noite terminou, nem o dia ainda chegou. Não é muito fácil passar por isto. Estamos cansados. Alguns de nós têm até alguns momentos de preocupação. Teria havido algum engano da parte de Paulo? Porque 2000 anos é muito tempo. E a noite não terminou e o dia não chegou. Mas o que ele escreve no início nos acalma bastante. O momento de sermos total e definitivamente salvos, está mais perto agora do que quando começamos a crer. Ontem estava um pouquinho mais distante, hoje está um pouquinho mais próximo em relação a ontem. Amanhã, domingo, ficará um pouco mais próximo em relação a hoje. Cada dia que passa, cada período de 24 horas, a noite está acabando e o dia está chegando. Meus irmãos, o dia está chegando, mas ainda não chegou. Há muito trabalho para fazer ainda, pois o que fizemos até agora não é tudo. O que recebemos até agora não é tudo. A primeira plenitude já veio. Segundo Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. A primeira plenitude já veio. Falta a segunda plenitude. Falta a plenitude das plenitudes. Nesta noite eu quero encorajá-los a esperarem a noite passar tranquilamente e esperarem a chegada do dia glorioso tranquilamente, não de braços cruzados, fazendo alguma coisa, continuando isso que Deus já começou a fazer por o nosso intermédio. O que é que está faltando? Coisas que todos nós sabemos, eu vou apenas recordar. Está faltando a volta do Senhor. Ele não veio ainda. Jesus disse que todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Eu gosto muito da ordem que Jesus seguiu. Ele não disse com grande poder, ele disse com poder e grande glória. Eu dou mais valor à palavra glória do que à palavra poder. Ele virá em poder, que coisa maravilhosa, e grande glória, e muita glória. Quando ele foi assunto ao céu, quando uma nuvem o encobriu, vieram 2 anjos e falaram com os apóstolos: esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir.
Então, não é uma esperança infantil, não é uma esperança incerta, é uma esperança absolutamente certa e muito gloriosa. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, isso ele já fez, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus capítulo 9. Jesus aparecerá pela segunda vez. Ele já veio a primeira, falta a segunda vez. Está faltando isto. Isso virá no bojo do dia que está se aproximando, que está chegando. Está faltando o novo corpo. O corpo que agora temos é um corpo corruptível, doentio, nervoso, agitado, pecaminoso, imortal. Ora, quando Jesus vier, a situação não vai continuar assim. Receberemos um novo corpo, ou pela ressurreição, ou pela súbita transformação daqueles que estiverem vivos durante a volta dele, que não tiverem passado pela morte. É tão certa a ressurreição dos mortos que Paulo declara: se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado. E vocês investiram a vida em uma ilusão. Então não podemos brincar com essa matéria. A ressurreição vai acontecer. Está de carona na ressurreição de Cristo. Está cimentada com a ressurreição de Cristo. Se Cristo ressuscitou, é absolutamente certo que nós vamos ressuscitar. Faz um mês e pouco que eu recebi um e-mail de Dona Raquel, a esposa de um pastor presbiteriano que dirige o ministério Oásis, lá em Anápolis, reverendo Croy. Ele que nunca tinha tido problema de saúde, subitamente apareceu um monte de problemas de saúde. Isso foi um pouquinho mais de um mês. E ontem recebi um e-mail dela dizendo que ele foi transferido para a glória. Uma coisa muito rápida, muito rápida. A morte é uma coisa horrorosa. A ressurreição é uma vitória sobre a morte. Paulo explica, tanto em Coríntios como em Tessalonicenses, que nem todos os crentes estarão mortos por ocasião da parousia. Além da ressurreição dos mortos, haverá também a tal, que eu já mencionei, súbita transformação dos crentes vivos. Paulo diz, não abrir e fechar os olhos. Se nós morrermos antes da vinda de Jesus, não tem problema. Se nós estivermos vivos quando ele chegar, não tem problema. Todos teremos um corpo novo. Um corpo não mais sujeito ao pecado, nem à morte. Está faltando, meus irmãos, outra coisa. A morte da morte. Não sei quantas vezes, através da Ultimato, ou através da palavra audível, eu tenho falado com entusiasmo enorme sobre a morte da morte. A morte vai morrer.
Não podemos ter dúvidas quanto a isto. A morte é um monstro. Os cananeus diziam que a morte é um monstro cuja mandíbula superior está lá no céu e a mandíbula inferior está ao rés do chão. Isto é, a morte está com uma boca enorme, escancarada. E é uma dura realidade, engolindo todo mundo. E Paulo diz que o último inimigo dele, do ser humano e da criação, é a morte. O último a ser vencido. Então, a morte vai morrer. Quando eu falo sobre isso, não por brincadeira, mas é só para causar mais certeza e entusiasmo, eu convido todo mundo para o enterro da morte. Não podemos ir de luto, não podemos ir com as mãos abanando, temos que levar alguma coisa, algum instrumento musical, seja qual for, temos que dançar, pular. O enterro da morte, ela prevalece desde a queda. A morte é a másia do pecado. Pelo pecado entrou a morte. Então, vai haver a morte da morte. Apocalipse 20. A morte e o mundo dos mortos serão jogados no lago de fogo. Ponto final. Acabou a história da morte. A morte será destruída. 1 Coríntios, capítulo 15. A vitória de Cristo sobre ela é completa. Daí Paulo fica tão entusiasmado. Devemos ficar entusiasmados com tudo isso, inclusive com essa parte, a morte da morte. Que ele personaliza a morte e se dirige para ela. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Zomba da morte. Pela fé, podemos zombar da morte. E dizer o que Paulo diz em seguida. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos trouxe vitória sobre a morte. Então, olha, minha gente, a noite está terminando e o dia está vindo. Não chegou ainda, mas vai chegar. E quando ele chegar, então essas coisas que estão faltando não vão faltar mais. Outra, está faltando ainda, porque o dia não chegou, a recuperação da semelhança perdida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Hoje temos apenas um pálido vestígio dessa semelhança com Deus. Mas isso não vai ficar assim. Outro dia eu ouvi um engenheiro dizer que alguém falou com ele: você será igual a Cristo. E ele não estranhou, eu igual a Cristo. Mas quem falou isso com ele não errou, não. Escutem, 2 Coríntios 3, a glória que refletimos hoje está ficando cada vez mais brilhante e está nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Estamos dentro de um processo que não vai parar enquanto não terminar. Embora já tenha começado, ele não chegou ao seu fim. A glória que refletimos hoje está ficando cada vez mais brilhante
e está nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. 1 João 3, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois seremos como Ele realmente é. Em vez de colecionarmos tristezas, vamos colecionar esperança. Olha que esperança! Seremos como Ele realmente é. Entre outros versículos, vou citar apenas mais um, Filipenses 3. Jesus transformará o nosso corpo fraco, imortal, e fará com que ele fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Deus fará que o nosso corpo seja igual ao corpo glorioso dele. O que quer dizer? O nosso corpo também será um corpo glorioso. A noite está terminando e o dia está chegando, mas não chegou ainda, e por isso estão faltando algumas coisas. Bem, está faltando, ou está mais duas: a adoração universal de Jesus. Vai ser uma festa incrível. O principal texto, Filipenses 2. Em homenagem ao servo sofredor, Jesus Cristo, todos os povos, todas as raças, todos os seres humanos, todos os seres extraterrestres, anjos e demônios, por enquanto só sabemos da existência deles. Quem sabe que há outros. Todas as criaturas, não me refiro aqui a seres humanos, mas todas as outras criaturas, animais, etc. Todos os joelhos e toda a criação, onde? No universo, no espaço, na terra e no mundo dos mortos, declararão a uma voz que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Houve uma coisa ligeiramente parecida. Foi no dia da primeira plenitude, quando o Verbo se fez carne e nasceu em Belém. Veio um anjo e disse: que eis que eu vos trago uma notícia de grande alegria. Nasceu Jesus. Em seguida, miríades de anjos apareceram nos céus de Belém, cantando. Essa adoração, que não aconteceu ainda, será muito maior. Em certo lugar, fora do Brasil, eu entrei num museu e vi um trabalho feito com madeira, muito feio, mas muito impressionante para mim, muito significativo. Era uma escultura de madeira do diabo de joelhos. Que maravilha! O diabo de joelhos. O diabo falou com Jesus, teve arrogância: ajoelhe-se diante de mim. É ele que vai se ajoelhar. As pessoas que zombam do evangelho hoje vão se ajoelhar não por conversão, mas porque não tem outro jeito. Eles vão admitir, tardiamente, mas vão admitir que Jesus Cristo é o Senhor.
Já pensaram? Isso vem junto com tal dia que nós estamos esperando. Por último, talvez haja outras coisas, sem dúvida há. Talvez até ela esteja na mente dos irmãos, mas vou citar só mais um. Está faltando o paraíso recuperado. Existe o paraíso perdido, existe o paraíso recuperado. Um poeta inglês escreveu 2 sonetos, um sobre o paraíso perdido, ele era cristão, e outro sobre o paraíso recuperado. Nós estamos num paraíso perdido. O paraíso perdido está em Gênesis, o paraíso recuperado está em Apocalipse. Os irmãos acham que Deus vai deixar tudo assim? Ele não pode ser derrotado. A criação era dele. E tudo que ele fez era bom, muito bom. Mas a entrada do pecado atrapalhou tudo. Vivemos, a rigor, uma vida infeliz. Com mortes, com guerras, com holocaustos, etc, etc, etc. É o paraíso perdido. Mas o paraíso recuperado está lá em Apocalipse. Então, novos céus e nova terra. O que adianta um corpo novo em glória, vivendo no paraíso perdido? Deus faz as coisas completas. Um corpo novo e um ambiente novo. Talvez a maior novidade desse paraíso recuperado é que o próprio Deus morará conosco e nós seremos o seu povo. Não é preciso mais fé. Ele estará conosco. Morará conosco. Não nos visitará. Hoje ele nos visita, mas ele morará conosco. Não haverá sol, ele será a luz. A noite está terminando. E o dia está chegando. Alegremos-nos, irmãos. Alegremos-nos. Vivamos a fé com alegria, com entusiasmo, com convicções, com tranquilidade, transbordando todas essas coisas de maneira que o nosso vizinho fique contaminado por essa alegria incontida, por essas certezas incontidas. A nossa função não é fundar igrejas presbiterianas aqui. Seria horrível se esse fosse o nosso plano. A nossa função é, através de uma igreja presbiteriana, ganhar almas para Cristo. Ou através de qualquer outra igreja, outra denominação, é ganhar almas para elas gozarem, porque nós vamos gozar. Que Deus nos abençoe muito. Amém.
Louvamos a Deus, né, por